gênio da astronomia e da astrofísica. Um jovem de 17 anos foi premiado na Olimpíada Internacional. A competição aconteceu lá na Europa. Estudantes do mundo todo competem, para serem os melhores em questões teóricas e práticas de matemática, astronomia e física, como você vai conferir aí. Veja aí. O violino foi o primeiro instrumento que o estudante Jean Bojan Ratier, de 17 anos, aprendeu a tocar ainda na infância. O piano veio depois, mas é o preferido. Apesar do nome de artista, a música ele encara como hobby. A música, para mim, ela é uma válvula de escape. Válvula de escape da rotina intensa de estudos. Não bastassem todos os conteúdos do ensino médio, nos últimos anos, Jean se dedicou a outra paixão, que também nasceu na infância, a astronomia. A minha mãe, ela é professora aposentada agora, trabalhava numa escola pública em Araucária e ela cuidava da biblioteca de lá. E aí um dia ela me trouxe um livro de lá que contava a história do grande cientista Isaac Newton, contando toda a vida dele de uma forma bem lúdica, bem humorística, digamos assim. Então, aí eu já comecei a despertar um interesse um pouco maior por essas áreas. O amor pelos cálculos e mistérios do universo transformaram o estudante em um atleta do conhecimento. Decidiu se aventurar na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. São 5 alunos que representam o Brasil e vão para um país que troca cada ano. E de lá eles fazem provas e trazem medalha. Na minha primeira seletiva, a rotina era muito intensa. Todo tempo livre que eu tinha, eu estudava. O tempo todo fazendo exercício, o tempo todo lendo algum capítulo de algum livro, o tempo todo vendo alguma videoaula. Naquele ano, passei de fase da primeira para a segunda na seletiva, da segunda para a terceira, dos treinamentos. Cheguei nos treinamentos, mas não fui classificado. Foi um momento um pouco difícil para mim. Eu pensei até, não vou mais querer saber disso, né? Imagine fazer cálculo e depois no final não chegar, não dá certo, né? Mas aí os amigos, eles não deixaram eu desistir e eu ouvi eles. O esforço valeu a pena. O fruto dele está pendurado no peito. A medalha de prata foi conquistada no mês passado na Geórgia, não o estado norte-americano, mas sim o país da Europa Oriental. Na minha segunda seletiva, consegui ser classificado, fui para a Geórgia e trouxe a medalha de prata. Não pude aproveitar tanto algumas festas, momentos de convívio com os amigos, tive que abdicar de algumas coisas, não estar presente em alguns lugares, mas em outras, esse processo seletivo me fez capaz de conhecer gente do Brasil todo. Vai de cada um o que é melhor para aquele momento. Lógico que, quem sabe, eu pudesse ter escolhido aproveitar de uma outra forma a minha adolescência, mas no final das contas eu escolhi desse jeito. Na primeira fase, a classificatória para a Olimpíada, foram selecionados aproximadamente 10 mil estudantes do ensino fundamental e ensino médio de todo o Brasil. Destes, foram selecionados para a segunda fase de 150 a 200. Aí 40 deles foram para o treinamento para a última fase. E essas são algumas das provas feitas durante esse processo de treinamento. Destes 40, 5 brasileiros apenas se classificaram para a etapa mundial da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. O Jean trouxe, claro, a medalha de prata para o Paraná e para o Brasil. Os demais brasileiros trouxeram outra de prata, uma de ouro e 2 de bronze. E o que será que o futuro reserva ao gênio da astronomia? O futuro, ele pertence a Deus. Então, eu tenho os meus planos, mas a porta que estiver aberta, eu vou nela.
Olha, gente, olha que eu não consigo nem imaginar a quantidade de números, né, e cálculos necessários para essa competição, mas o Jean representou e trouxe a medalha de prata para casa, né? E que essa seja a primeira de muitas outras medalhas. Mais uma vez, parabéns. Bom, agora